Olá, aqui é a Ana Coy para mais uma leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 17 de junho, dia 168. Essa Bíblia se divide em 4 partes. Inicia pelo Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento, a terceira parte é os Salmos e a quarta parte, Provérbios. O objetivo é que possamos trazer uma conexão apenas alguns minutos por dia de elevação espiritual e entendimento da palavra. Escolha um local confortável e, de preferência, em silêncio, para que possamos juntos desfrutar deste momento em Cristo. Então, respira fundo, relaxa a testa, os ombros, relaxa o seu corpo. Te conecta com o aqui e o agora. Se necessário, leva as mãos para o céu e lança a Deus toda a ansiedade. Pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos compreender e entender tudo aquilo que iremos ler agora. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então, Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Obadias, era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, e Obadias foi sozinho pelo outro caminho. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: É você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: Sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor: Eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandassem homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde. E se eu der notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que o temo, Senhor, desde a minha mocidade. Por acaso não contaram ao meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50, e os sustentei com água e pão? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel,
Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa de Ezerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros e todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no para primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessitem que o acordem. Eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. A lenha, as pedras e a terra ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: Ó Senhor, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape.
eis que os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. E ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes, na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: apronte seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Segunda parte, Atos capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive a visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. Eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre ele, como também sobre nós no princípio. Então lembrei-me da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então, também os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também dos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram a Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se, um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Terceira parte, Salmo 135, 1. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-nos vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Senhor. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores a seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada o Senhor, ele o faz, nos céus e na terra, no mar de todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Faz relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra o faraó. E todos os seus servos ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. E teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem, os que eles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Araão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Provérbios 17, 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Encerramos mais um dia, muito obrigada e nos encontramos amanhã para mais leitura. Deus abençoe.